¿Y cómo están? ¿Bien? Sí. Es un poco complicado, pero vamos a lograrlo. A vivo ya. Ok. Bueno, pues Ana Flavia, te dejo presentarte. Habla un poco más alto, creo que se escucha un poco bajita la voz. ¿Sí? Sim. Bom dia a todos, boa tarde. Eu sou Ana Flávia, sou mestre em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no Brasil. Desde já agradeço por estar participando do evento, mesmo que seja de forma online. Eu enviei para a Edna os slides. O meu trabalho, quando eu enviei, estava finalizando, estava em andamento com a minha dissertação de mestrado. Então, hoje desde o mês passado, eu já finalizei com o título do trabalho que eu enviei é Representações Sociais e Imagens de Controle, uma leitura antirracista sobre a África e os negros africanos em livros didáticos de geografia. Juntamente com a minha orientadora, Adriane de Ávila Melo Sampaio. Pode ir passando, por favor. Como justificativa, esse tema eu trabalho com ele desde a minha graduação. Foi o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, sobre a representação do negro e do continente africano em livros didáticos de geografia. No TCC eu trabalhei somente os livros do 8º ano, que consta a temática da África somente nestes livros. E eu continuei com a temática para o mestrado devido a essa persistência da simplificação dos estereótipos e a ausência de certas temáticas, né, do continente africano e sobre os negros, que são veiculados nesses livros didáticos de geografia. E o interesse em permanecer e aprofundar o que é a África nos livros didáticos e quais são os desencontros da Lei 10.639 e o racismo que ainda persiste nos livros didáticos de geografia. Pode ir passando, por favor. Então, o objetivo é analisar do ponto de vista do racismo a representação social da África e dos negros africanos em imagens e textos em livros didáticos de geografia do ensino fundamental 2. Nesse trabalho, eu analisei duas coleções, uma coleção de livro didático dos PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático dos anos de 2014 e de 2020, que foi o último do Ensino Fundamental 2, após a promulgação da Lei 10.639 de 2003. E questionando por que ainda há imagens racistas nos livros didáticos, mesmo após 20 anos da lei federal, que completou no dia 9 de janeiro. E se há também, indagando, se há possibilidade de criação de livros antirracistas reconhecidos pelo MEC, pelo Ministério da Educação, com imagens e textos que vão valorizar todas as culturas e os grupos étnicos. Pode passar, por favor. Tendo como metodologia, eu trabalho as representações sociais do psicólogo social romeno Sérgio Moscovici, as imagens de controle da socióloga e feminista negra norte-americana Patrícia Hill Collins e de pesquisadores negros e não negros que vão contribuir para a formação da geografia negra. Então, eu analisei livros do 6º ao 9º
ano. Foi um total de 8 livros analisados de uma coleção somente. Era para ser analisado 2, mas como devido à quantidade de volumes e os resultados de uma coleção já foram suficientes para verificar a questão do racismo ainda presente nos livros didáticos. Pode passar, por favor. Tendo como primeiro capítulo a invisibilidade e estigma na representação social e nas imagens de controle, a contextualização do objeto de pesquisa. Pode ir passando, por favor. Então, eu trago as representações sociais, são significados que são produzidos pelos grupos dominantes. Esses grupos são o Estado, a religião, a ciência e as instituições de formas gerais. São representações que são impostas na sociedade e são reproduzidas no coletivo e, por sua vez, elas vão se perpetuando em novas imagens, conceitos e discursos que vão reforçar representações antigas desde a época que os europeus invadiram o continente africano. Então, a partir disso, vem sendo essas representações, elas são transformadas em outras e vão se perpetuando e vão reforçando representações, imagens antigas. Então, as representações, elas possuem, tem 2 sentidos. Então, ela possui o poder de dar sentido ao mundo e de controlar o comportamento da sociedade, que essa sociedade ela aceita e assimila de forma inconsciente ideias que são elaboradas por esses grupos dominantes e orientam as condutas das mais simples até as mais complexas. Pode passar. Pode passar. E a Patrícia Hill Collins, no livro Pensamento Feminista Negro, ela traz a questão das imagens de controle a partir de grupos dominantes que comandam a mídia em geral e vai construir novos significados de estereótipos que já estão impostos na mente dos sujeitos e vai reforçar ideias e pensamentos controlados por ações que vai facilitar na perpetuação de representações por meio da comunicação entre os indivíduos e de uma mesma cultura. Essas imagens, no livro, ela elenca cinco imagens de controles. Ela traz a partir da visão de mulheres negras estadunidenses, que dá para fazer uma relação com a questão dos negros africanos e os negros em geral. Então, a Patrícia ela fala que as imagens de controles estão interligadas desde o processo de escravização. Então, as imagens de controle ela também dá sentido, vai controlar o comportamento e silenciar de forma violenta os grupos historicamente oprimidos. A primeira imagem que ela traz é a Mami. Então, ela é constituída na escravização, no período de escravização, e refere-se ao estereótipo da mulher negra trabalhadora, a doméstica, a babá, a negra escravizada como mão de obra barata e é considerada como uma serviçal fiel a famílias brancas, e ela vai servir com carinho e amor a essa família, vai cuidar dos filhos dessa família e é responsável por várias tarefas, principalmente dar amor a essas crianças. Então, é aquela que que faz parte da família. A segunda imagem que ela traz é a questão da matriarca, é a
representada pela mulher negra, que é com o estereótipo de mandona, a que é agressiva, a que vai ela não é capaz de demonstrar afeto e nem amor, nem mesmo aos seus filhos, e exerce a maternidade nos padrões estabelecidos pela ideologia de feminilidade. Ela tem aquela questão da masculinidade. Então, aí é falado que a sociedade é fracassada por conta dessa mulher representada por esta imagem. A outra questão é a welfare mother, que são as mães que vão depender do Estado. As mães que é chamado de acomodadas, que têm mais filhos para receber recursos do Estado. Aqui no Brasil tem o Bolsa Família. Então, um exemplo é a questão do Bolsa Família, e em sua maioria são mulheres, mães negras, que possuem o Bolsa Família com assistência dos governos. A outra imagem é a Jezebel, ou a Holt. É uma imagem que refere-se ao estereótipo da mulher negra, que é altamente sexualizada. Ela é vista como a pervertida, a insaciável, a que usa o sexo para alcançar o que ela quer. Então, é uma mulher que usa do seu corpo para enganar e manipular e conseguir aquilo que ela deseja. Uma outra é a Black Lady, que é dada como uma falsa ideia de uma imagem de controle positiva, mas não pode se enganar, por conta que ela abre mão das vontades, do conceito de família, e pensa no seu sucesso. Mas quando ela chega lá no topo, ela é questionada das formas como ela chegou naquele lugar. Pode passar, por favor. Nesse capítulo, Relações Étnico-Raciais e Geografias Negras no Contexto Histórico, Social e Político Brasileiro, eu faço uma análise referente a desde quando começou o racismo, desde a era colonial escravocrata, trago a questão da questão desde a escravização, desde o início da escravização indígena até a questão da escravização africana. Pode ir passando, por favor. E a escravização, ela forja o racismo enquanto fenômeno social, aquele que estrutura a sociedade. Então, esse gráfico trago desde a chegada dos portugueses em 1600, e, por último, temos a questão do início da política de cotas na universidade em 2002. Pode passar, por favor. O racismo é estrutural, que é um fenômeno que historicamente vai colocar a população negra em condições subalternas e precárias, e é uma violência que se confirma por meio da sua ação da sua própria negação, no qual a sociedade sempre recusou insistentemente a presença do racismo e o preconceito racial no cotidiano. Pode ir passando, por favor. Aqui, a Lei 10.639, ela é promulgada devido às lutas constantes do movimento negro, e ela tem o objetivo de tornar obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileiro em todo o âmbito escolar, público, municipal, particular, além da luta, além do reconhecimento da luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade, resgata a questão da contribuição do negro em todas as áreas da história do país. Porém, ainda essa lei, ainda não é, como se diz, não é implementada na sua totalidade. Muitos ainda têm ainda nega
em trabalhar as questões africanas e étnico-raciais nas aulas. A lei ela traz a questão somente na literatura, na história e na artes, mas ela tem que perpassar por todas as disciplinas. Pode passar, por favor, que aí eu vou mostrar o último capítulo. Pode passar até... No meu terceiro capítulo, eu faço a análise das imagens dos livros didáticos. Pode passar. Que ainda permanece trazendo somente, aqui é o gráfico que eu faço, é o último gráfico, eu faço uma análise comparativa das duas coleções e trago os homens negros, mulheres negras africanas, tanto em situação positiva, negativa, em sua maior parte está imagens negativas, sempre imagens que remete à escravização, a mulher negra sempre em posição subalterna, os negros sempre em posição subalterna. Os livros ainda trazem somente, reforçam mais a questão de paisagens naturais, não mostra muitas imagens positivas ainda. Pode passar, por favor. Aqui eu faço uma separação, uma comparação nos livros, as pessoas em situação positivas, ela tem mais, pessoas brancas estão em número maior em questão das imagens em relação às pessoas negras. Pode passar. Esses são os exemplos de imagens que ainda reforçam aqui trazem essa primeira, são pinturas, e a gente vê os negros ainda são em questão de escravização, não trazem a história do negro começa nos livros ainda são pela escravização, não trazem a questão de quem eram esses negros antes da escravização. Ainda trazem imagens que são deformadas, o rosto ainda em formato de animais. Essa última é a questão do navio negreiro, ainda que trazem uma forma romantizada, todo mundo deitados, sendo que não era dessa maneira. Pode passar. As imagens positivas presentes no livro, no último PNLD de 2020, traz a questão do professores negros, né? Essas duas imagens são em escolas africanas. A questão da religiosidade não era mostrada dessa maneira. Ainda tem a questão da religiosidade, ainda sofre por preconceito, demonização. Pode passar. E concluindo que ainda não se tem livros antirracistas e ainda as representações é formada por essas imagens que trazem estigmas, estereótipos e vai invisibilizar tanto o negro e o continente africano, que ainda é selvagem, folclorizado, pobre e está sempre em posição subalterna inferior à raça, à questão das pessoas brancas. E aqui são as referências: o livro da Patrícia, Pensamento Feminista Negro, e o Moscovitch, Representações Sociais, Investigações em Psicologia Social. Somente. Obrigada. Ok, obrigado, Ana Flávia. Muito obrigado. A ver si hay preguntas en el chat. Yo tengo una pregunta a través de WhatsApp. Ana Flavia es un compañero de Gabón, de Gabao. Pregunta si pudiste comparar manuales escolares de Brasil y de África, por ejemplo.
nesta pesquisa eu analisei somente geografia utilizados aqui no Brasil, mas poderá ser uma pesquisa futura para o doutorado, pesquisar, fazer essa comparação. Excelente ideia. Ok, pues es el compañero que está en la próxima mesa después, Paul Raúl. Ahí a lo mejor te puedes conectar con él para que él te pueda mandar ahí libros o algo así. Puede ser. Ok, sim. Obrigada. ¿Preguntas de la sala? ¿No? ¿No? Ok, pues Ana Flavia, no hay preguntas. Muito obrigado. Ok, obrigada. Ahora, pero te quedas con nosotros para la mesa. Ahora vamos a escuchar a la Jane. La Jane, ¿estás? Sí. Que nos va a falar sobre, a ver si pronuncio bien, Reinas, Rei e outros contos, a literatura infanto-juvenil negra como espaço de escrivivências de crianças, mulheres e homens racializadas e racializados, ¿sí? Bienvenida, la Janet, te dejo la palabra. Tu micrófono não está prendido. Estava aqui falando. Bom dia. Boa tarde para vocês. Para a gente é bom dia. Gostaria muito de estar aí com vocês. Estou muito feliz de estar participando desse evento. Eu queria começar recitando uma poesia. Meu nome é Ladjane Alves Souza. Eu sou professora aqui na Bahia, o estado mais negro do Brasil. Eu sou pesquisadora, sou mestre em educação, doutoranda em educação e sou escritora. E entre as produções estão também a produção literária. Então, eu queria pedir licença para começar recitando uma poesia que é de minha autoria. É a minha primeira poesia publicada. O título dessa poesia é Simplesmente Vi. Simplesmente vi. Vi uma dor, vi um jeito no corredor, vi mulheres com amor sem amor, vi fingir não sentir dor. Vi as Marias, as Anas, todas no corredor. Vi o que não vi, vi as Marias, as Anas, todas sendo assim, simplesmente assim. Sendo eu, elas, nós, as outras, nossos eus, vi dentro, vi fora, em algum lugar em mim, em ti. Vi eu, vi elas, mas, inevitavelmente, vi nós Marias, nós Anas, nós negras, nós pretas, vi todas, simplesmente vi. Eu começo com essa poesia porque ela, de alguma forma, inaugura as minhas produções. E as minhas produções no sentido de serem publicadas, porque eu comecei a produzir expressões literárias desde criança. E essa poesia é a primeira poesia que eu publico. E ela fala dessa experiência de ver esse outro não só com os olhos, mas com os olhos da alma, e também da empatia, de se colocar no lugar desse outro, que tem uma história ampla de beleza, de sofrimento, e tudo isso nos constitui. Eu gostaria de pedir para passar para o próximo slide. Esse é o slide... Pode passar para o próximo, por favor? Esse slide, ele, na realidade, fala do título, né, dessa apresentação, dessa comunicação, Rainhas, Reis e Outros Contos. A literatura infanto-juvenil negra como espaço de escrevivências de crianças, mulheres e homens, racializadas e racializados. Esse conceito, escrevivência, é um conceito de uma autora
Conceição Evaristo, uma autora brasileira, Conceição Evaristo, que ela vai falar sobre essa experiência de escrever e escrever a vida. E é isso que se propõe tanto as literaturas, os contos, que eu vou falar um pouco sobre eles, que são esses 4 livros, né? Rainhas, Reis, Gordinhas e Mães de Lusa. E ainda tem outros que não estão aqui, esses eu não vou comentar, só se eventualmente acabar sendo necessário. Mas a proposta é que eu possa comentar sobre esses 4 livros, que eles são 4 contos que contam histórias diferentes, mas são histórias de escrevivências. Escrever as nossas vidas, enquanto mulheres, homens, crianças, idosos, negras e negros no Brasil, e nessa relação com a diáspora, nessa experiência de nos reconhecermos rainhas e reis, dessa experiência que no Brasil tentou apagar a beleza da nossa história, as raízes e as matrizes da nossa história. Eu vou pedir para que passem para o próximo slide. Antes de falar sobre esses livros, eu trouxe imagens de outras capas de livros, porque essa é uma caminhada que a gente não faz só. Eu não faço só. Existem outras escritoras e escritores negras e negros escrevendo sobre as nossas escrevivências, escrevendo sobre as nossas vivências, para trazer uma outra perspectiva, um outro diálogo para as pessoas racializadas no Brasil, e também um outro diálogo para todas as pessoas no Brasil, porque pensar sobre escrevivências de pessoas negras, de população negra, de população racializada, é algo que merece a atenção e o compromisso de todas as pessoas. E aí nós passamos para o próximo slide. No próximo slide, a gente tem as 4 literaturas que eu vou apresentar, são de minha autoria. E eu gostaria de trazer um pouco uma reflexão sobre essa citação de Evelina Rosel, né, que é uma professora da Universidade Federal aqui, da Bahia, e que ela diz assim: a literatura é a arte poética de registrar aspectos do seu tempo. Como professora, como pesquisadora, eu sou coordenadora também pedagógica em uma escola de educação básica aqui no Brasil, e eu percebi que na hora da seleção daqueles livros que seriam contados para as crianças e para os adolescentes, eram sempre livros de histórias muito bonitas, mas histórias que não falavam sobre as nossas vivências, nossos territórios, os nossos pertencimentos. Então, eram histórias como Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. E essas são histórias muito bonitas, mas elas muito utilizadas, inclusive, ainda no Brasil, mas elas contam histórias de outras experiências, de outros grupos, também contando, né, registrando os aspectos dos seus tempos, mais de populações europeias. Isso não quer dizer que nós não possamos consultar, que nós não possamos conhecer e nos deliciarmos com a literatura, mas consideramos que é preciso e relevante também trazermos outras experiências. A gente pode passar para o próximo slide. Então, as experiências literárias na infância, é um pouco sobre isso, né? A minha vida inteira, enquanto criança negra no Brasil, eu não tive acesso a uma literatura que pudesse trazer as experiências próprias do meu território, que pudesse falar sobre as estéticas e as estéticas minhas e do meu grupo social, né? Daqueles que são nascidos no mesmo bairro que eu nasci, nas comunidades conhecidas aqui no Brasil como comunidades de favela. Eu nasci em uma comunidade de favela, uma das maiores que existe na Bahia, e para mim era importante me ver a minha família, ver meus vizinhos, e eu não tive essa experiência. E quando eu passo a ser professora, eu percebo da urgência e necessidade. É claro que quando eu já
enquanto professora, eu tive acesso a outras obras que falam sobre quem nós somos, falam sobre dessa nossa experiência de um lugar positivo e de felicidade, sobre quem somos, mas ainda assim era muito insistente essa escrita presente na escola de uma matriz não africana, não afro-brasileira, mas sim de uma matriz europeia. Podemos passar para o próximo slide. E eu trouxe como uma problemática para o meu fazer profissional, enquanto uma professora, enquanto uma formadora de professores, né? Então, como possibilitar uma experiência com a felicidade a partir das práticas literárias valorativas das marcas identitárias desde a infância? Ou seja, valorizar os pertencimentos das crianças das quais eu trabalho, porque eu trabalho numa escola pública e aqui na Bahia, a maioria das crianças que frequentam escolas públicas são crianças negras, né? São pessoas, crianças e adolescentes negros e suas famílias também, em sua grande maioria, são famílias também negras. Podemos passar para o próximo slide. Então, esse questionamento sempre me faz e nos faz, né, enquanto coletivos de pessoas que vêm se propondo a construir uma educação antirracista, a nos questionar quem é que está autorizado, quem está autorizado a escrever, quem está autorizado a ler, o que se está autorizado a ler, né? Então, essa é uma imagem de crianças que estão em um lixão. Elas estão sentadas em um sofá que foi descartado e elas estão ali com vários livros, né, que elas encontraram nesse lixão. E aí eu trago uma indagação com algumas reflexões. Qual é um dos meus objetivos ao escrever essas literaturas infantis? O objetivo é contribuir com possibilidades outras que permitam práticas literárias para uma educação antirracista, anti-homofóbica, anti-gordofóbica, entre outros, bem como construir paradidáticos para o trabalho docente em uma perspectiva amplamente literária. Então, quem está autorizado são todos estão autorizados, mas a construção de uma sociedade heteronormativa não autoriza todos a escrever, não autoriza todos a ler e não autoriza todos a escolher o que se quer ler. Então, o objetivo é esse, é uma contribuição política, uma contribuição situada à esquerda, porque eu me situo, o lugar que eu falo é de um lugar à esquerda, entendendo que a esquerda desse projeto heteronormativo de sociedade, então, contribuir com literaturas que possam escrever experiências outras diferentes daquelas que, de uma forma comum, estão mais acessíveis dentro das escolas públicas no Brasil, dentro das escolas públicas no estado da Bahia, onde eu nasci e vivo. A gente pode passar para o próximo slide. Antes de eu falar sobre as literaturas, eu trouxe esse recorte de jornal, porque eu sou pesquisadora de História de Educação. Enquanto pesquisadora de História da Educação, eu encontrei, enquanto eu levantava documentos para minha pesquisa de doutoramento, que é sobre a primeira greve de professores do Brasil, que aconteceu no ano de 1918, aconteceu em Salvador, a capital do estado da Bahia, onde eu nasci. Eu encontrei essa reportagem, que eu coloquei só um pedaço do recorte do jornal. Então, foi o jornal Imparcial, datado de 13 de julho de 1919. E eu não vou ler o que está escrito nesse recorte, mas esse recorte fala de uma menina negra de 9 anos que foi encontrada, na época, ela trabalhava em uma casa de família, e ela foi encontrada machucada na rua, e quando a pessoa que encontrou vai tentar entender o que aconteceu, ela tinha apanhado, tinha sido espancada, tinham colocado uma corda no pescoço dela,
para que ela pudesse, porque ela quebrou um recipiente na casa que ela trabalhava. E eu trago essa imagem, né, dessa menina negra, assim como eu, assim como tantas outras crianças negras no Brasil, para poder a gente refletir da urgência da gente criar outras narrativas sobre as nossas experiências, porque foram experiências concretas de sofrimento, experiências concretas de dor, experiências concretas de um processo que, mesmo depois da abolição formal da escravatura, continuou marginalizando os nossos corpos. E por isso da urgência da gente contar outras narrativas. Eu vou pedir para que a gente passe para o próximo slide. E aí, no próximo slide, tem algumas imagens de cada um dos livros que eu apresentei no início. O que está na parte superior, mais à esquerda, é uma capa, uma página do livro Mães de Lusa. O livro Mães de Lusa é a história de uma menina que tem 2 mães e ela conta a história do seu nome. Na segunda capa tem na página que está na parte superior, mais à direita, é do livro Rainhas, onde tem 2 crianças, né? A personagem principal, que é Raíza. Rainhas é uma história que conta as rainhas da favela, as rainhas da comunidade. Outra forma da gente olhar para as experiências construídas dentro das favelas aqui no Brasil e reconhecendo a força dessas mulheres negras, reconhecendo as experiências de partilha, de sororidade, as experiências de solidariedade, como uma experiência que as coloca enquanto rainhas sociais. Então, nessa capa tem a personagem principal, Raíza, e tem Caio, seu amigo da escola. A página que está mais à esquerda, na parte inferior, é do livro Reis. Reis é um livro que surge do questionamento de uma criança que pergunta por que tem pais que não são pais. E esse livro tenta demonstrar as tantas formas de ser pais dentro da comunidade da favela. Inclusive esses pais que ficam ausentes por conta de trabalho, né? Então, acabam ficando mais tempo fora, em outros estados, trabalhando do que dentro. E no livro aqui mais à direita, na parte inferior, é o livro Gordinhas, que é uma menina super feliz, mas que sofreu gordofobia na escola. Essas 4 imagens, elas, na realidade, falam um pouco sobre essas representações a partir da imagem das crianças tentando trazer nas obras a estética nossa e outras estéticas se contrapondo às estéticas de livros dos mais lidos dentro das nossas escolas, que são livros, muitas vezes, de matriz europeia. Eu vou passar para o próximo slide, mas meu tempo também está aqui acabando um pouquinho, então a gente vai andar um pouco mais. Ali foram... O outro slide anterior era as representações das crianças, aqui tem as representações dos nossos anciãos, tanto idosas quanto idosos, importantes, né? Tanto anciã quanto ancião, importante para a nossa trajetória. Nós, baianos e brasileiros de comunidade de favelas, reconhecemos a importância desses homens e mulheres que vieram antes da gente, que representam a ancestralidade viva e representam o saber, né? Esse saber, essa sabedoria. Então, o livro também está muito repleto dessas representações. A gente passa para o próximo slide. E no próximo slide, que aqui é já para eu concluir, eu poderia falar mais coisas sobre os livros. Cada livro conta uma história. São histórias que estão impregnadas das nossas experiências, desde as coisas, das questões relacionadas à culinária, desde as nossas formas, nossas brincadeiras infantis, das nossas formas de nos relacionarmos de uma maneira poética, de uma maneira criativa, de uma maneira leve,
sem ignorar as problemáticas sociais que nós vivemos. Então, cada um desses contos, ele nos conta um pouco sobre nós. E aí eu fecho com a imagem de uma criança que é sobrinha, pedi autorização para apresentar para vocês. Ela é sobrinha de uma grande amiga minha, o nome dela é Maria Nina, e ela se encantou com o livro Mães de Lusa. E como o livro Mães de Lusa tem um segredo no nome Lusa, e que eu não vou contar para vocês terem interesse também em conhecer essa história, que é muito bonita, de uma menina que tem duas mães, e recebeu o seu nome dessas suas duas mães. Essas suas duas mães que são duas mulheres, que a história não conta a história dessas mulheres, mas dá para a gente entender de diversas formas essas duas mães, mas a intenção era falar de duas mães, um casal homoafetivo, e essas duas mães deram a Lusa o nome Lusa. E no nome Lusa tem um segredo, que é a cor azul. E Maria Nina ficou encantada, né, com o nome Lusa, e ela tentou descobrir no seu nome o seu segredo. E como o nome dela é Maria, ela descobriu que o nome dela também guarda um segredo. E esse segredo que guarda o nome dela é a palavra mar. E aí, como ela estava na praia, pertinho no mar, né, perto do mar, não estava dentro, mas bem pertinho, eu trouxe para finalizar e dizer como é importante as crianças se reconhecerem, como é importante as crianças se deliciarem com a literatura, com essa forma poética da gente registrar o nosso tempo, de uma maneira outra, de uma maneira que engrandeça as nossas raízes e nos fortaleçam como pessoas racializadas no Brasil, contando as nossas histórias. Muito obrigada e boa tarde para todos vocês. Vamos continuar aqui assistindo outros colegas. Muito obrigado. Justamente estaba señalando el final de la ponencia. No sé, creo que no hay preguntas en el chat, pero en la sala hay preguntas, sí. Pero acérquense mejor, por favor. Así se presentan también, para que la Jane ahí vea la cara. Y yo, si hay tiempo, tengo una pregunta para ti después. Aquí, para darle una sonrisa. Hola, buenas tardes. Espero que me entiendas. Sí. Muchas gracias. Muy interesante todo el trabajo que realizas desde la literatura. Me parece que la presencia de esas imágenes, de esas historias, ya de por sí es educativa. Y me gustaría preguntar y conocer cómo luego eso se lleva en el aula, es decir, cómo se aterriza desde el punto de vista didáctico, no sé si a través de cuentos motores con los más pequeños, ambientes de aprendizaje, o sea, qué tipo, si se hace explícito o no, porque a mí me parece importante que el hecho de que en muchas ocasiones no sea explícita según qué información, no es educativa. Al final eso no siempre, si no es explícito, es decir, a ver, no, perdón. A veces el hecho de que no sean explícitas las cosas, al final muchas veces no son tan educativas. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco cómo aterriza todo este tipo de recurso educativo, recurso didáctico en las aulas. Y si puedo añadir un poco, si tienes más elementos sobre la recepción que los niños y niñas hacen, por favor. Sim. Espero ter compreendido bem. Eu não sei se eu compreendi bem, mas, assim, essas literaturas, essas 4 que eu apresentei, elas são literaturas que elas foram escritas dentro da escola, para a formação de professores, e para incentivar a produção literária desde a infância. No livro Reis, uma página é produção das crianças. Os ninhos, as ninhas que escreveram uma das páginas, eles deram continuidade à história.
porque partiu da indagação dos ninhos e, né, porque tem pais que não são pais. Então, eles escreveram as crianças, ninhos. Então, no Brasil, existe muita literatura dentro da escola chegando. Entretanto, as literaturas, os livros, as literaturas infantis que entram nas escolas, hoje já vem com uma diversidade maior. Mas a gente ainda tem muita carência, porque a maioria dos livros não são livros que tratam sobre as questões raciais. Eu não sei se eu compreendi bem a pergunta, mas os livros são para deleite, mas também com um cunho de formação, de uso formativo, tanto pelos docentes quanto pelos discentes. ¿Puedes repetir la última idea, por favor? Sim, sim. Os livros no Brasil, eles chegam nas escolas. Existe uma política pública que tem compra de livros para as escolas públicas. Só que esses livros nem sempre contemplam as nossas diversidades, as nossas estéticas, nem sempre discutem questões raciais. A maioria deles são livros de pertencimento, são livros chamados de clássicos, muitos deles europeus, e eles não contemplam a nossa matriz afro-brasileira e africana. Então, por conta disto, muitos docentes, como eu, como Joe, escrevo livros para contribuir com o processo formativo dos docentes, professores, mestres e dos ninhos e ninhas, das crianças, para que elas tenham uma experiência a partir da literatura outra, que não seja de matriz apenas europeia, eurocentrada, mas também afro-brasileira e afrocentrada. Graças. Obrigado. Pues no hay otra pregunta, Layani. Muy obrigado. Muy interesante. En el chat ahí Ana Flavia dice que también trabaja sobre literatura infantil. Yo conozco a otra colega de España, Alejandra Antutumu, también que escribe cuentos infantiles afrocentrados. Después te voy a poner en contacto con ella, ¿sí? Bueno, muy obrigado. Aplausos, ¿no? Ok, obrigado. Ahora es... No sé si hay una versión... Espérate. Wilson, ahora le toca a Wilson Arroyo sobre experiencias en Costa Rica. Wilson, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias al comité organizador y a las compañeras también por sus aportes. Y bueno, para no redundar más, pues la exposición mía gira en torno fundamentalmente a un artículo que escribí hace ya un par de años que habla sobre una reforma en el plan de estudios de enseñanza de los estudios sociales en Costa Rica, sobre la enseñanza de la historia de África y algunas valoraciones en torno a este plan. Y termino con una revisión de algunos textos, de algunos ejemplos de textos, libros de texto que se usan hoy en día, donde ya se implementa este plan de estudios que tiene estos cambios. Entonces, si por favor podemos pasar a la siguiente. Muchas gracias. Bueno, para empezar, existe pues un contexto
que es latinoamericano primero, ¿verdad? Que, en el cual tuve un acercamiento a la literatura que ha estado revisando la forma en la que se enseña la historia de África en distintas regiones de Latinoamérica. Esto me llevó a encontrar trabajos como los de Kabengele Munanga para el caso brasileño, el de Yesenia Martínez y Darío Uraque para América Central, específicamente para el caso de Honduras, y también para el caso cubano de Mariana Elena Álvarez. Y en general siento que ha habido un influjo, sobre todo en esta primera parte del siglo XXI, donde ha habido una oleada de replanteamiento de la forma en la que estudiamos la historia de África, y ha habido una serie de reflexiones que invitan a romper con las invenciones de las identidades nacionales en las que las afrodescendencias y los aportes e intercambios con el continente africano se habían encontrado totalmente ignorados en la historia oficial de nuestros países. En el caso centroamericano ha habido un silencio histórico sobre estos aportes de las personas afrodescendientes, y de esta forma también un borramiento de la historia de África, ¿verdad? África no aparece como un actor en los acontecimientos globales en nuestra memoria colectiva. En el caso centroamericano, después de los años 90, con los proyectos de integración, han existido esfuerzos después, en el periodo de la posguerra, por reconocer nuestra historia afrodescendiente y la vinculación nuestra con el continente africano. Hay una especie de multiculturalismo muy leve en Centroamérica y tardío, y tal vez en el marco de ese multiculturalismo es que se han encontrado estas reformas, pero sobre todo ha habido una oleada de estudios en torno al periodo colonial, ¿verdad? Y el proceso de esclavización y la vinculación y la historia de África en ese periodo, ¿verdad? Que por lo general se nos ha inculcado que África era prácticamente un espacio vacío y que no había historia ahí. Entonces es parte del borramiento que se ha intentado desde la academia y desde estos esfuerzos subsanar. Y posteriormente, bueno, continuamos, perdón, esto está repetido. La siguiente. El siguiente slide, por favor. Bueno, como les planteaba, al menos en el caso de Costa Rica que estamos analizando, pueden ver aquí esta imagen, que es una imagen simbólica del periodo liberal costarricense del siglo XIX, donde se representa pues al país como un país de mayoría blanca. Esto implicó el borramiento de las identidades y de la participación de las personas tanto indígenas como afrodescendientes en nuestro país. Y aquí pongo una frase pequeña de la doctora Rina Cáceres, que desarrolló un gran proyecto a nivel centroamericano que se llama Del olvido a la memoria, que es sobre la presencia afrodescendiente en Centroamérica, y que está de manera virtual y gratuita en la biblioteca de la cátedra a la que yo pertenezco, que es la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la UCR. Dice: la memoria oficial de nuestro pasado se ha alimentado de ausencias de información, hechos dispersos y valoraciones racistas que se han presentado como verdaderos y moralmente referenciales. Eso es lo que explicaría el prejuicio que se alimenta y se nutre del silencio. La siguiente, por favor. Históricamente, la imagen que tenemos de África está basada en la idea de que es un espacio vacío y en la idea de varios determinismos geográficos, ¿verdad? Determinismos que implican per se una forma o estilo de vida que desde la imaginación se percibe de manera prejuiciada. Y se considera entonces que el espacio es el que determina las condiciones y las formas de vida
en las diversas regiones del continente africano, que además se ve como una unidad política. Se pierde toda capacidad de ver las particularidades, por lo tanto se generaliza y se suprime la agencia de los pueblos, ¿verdad? Son pueblos que por lo general aparecen en los relatos históricos sin voz. Y un elemento que ya han mencionado durante la mañana otras compañeras y compañeros es que seguimos estando presos en las periodizaciones nacidas en Europa, ¿verdad? Seguimos usando los términos y las estructuras temporales europeas para explicar procesos en nuestros países y esto nos escapa al caso de África. Y para ponerles un ejemplo, entre 2003 y 2016 solo existían en la educación secundaria, en los 5 años de educación secundaria, 4 contenidos referentes a la historia de África. La siguiente, por favor. Aquí les voy a presentar un cuadro comparativo que yo elaboré de cómo se dio esta transformación. Como podemos analizar, en el 7º año, que es el primer año de la educación secundaria en Costa Rica, para 2003, aquí hay un error, para el año 2003 no había en primer y segundo año de la educación secundaria ningún tema relacionado con África. Y para el 2016, con la reforma, se incorporan 6 temáticas en el primer año y una temática para el 8º año. Y pues se nota una leve transformación que también tiene matices, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para el caso de la historia de Grecia y Roma, se toma a África de igual manera como un actor de carácter pasivo. Es decir, se estudia el impacto de Grecia y Roma en África, pero nunca se valora cómo África y las culturas africanas aportaron al desarrollo y a la construcción del bagaje de las culturas clásicas griegas y romanas, que, bueno, es muy estudiado sobre todo por el famoso libro de Martín Bernal. Luego se incorporan temas como más contemporáneos, como huella ecológica, deforestación y consumo de alimentos. Más adelante me referiré sobre eso. En 9º año solo se veía el antiguo Egipto y ahora se incorpora además lo que es el Islam en África y las sociedades africanas en el periodo transatlántico. Me parece que este segundo punto que vemos en el 9º año es de los más importantes, ya que implica que estas personas que llegaron esclavizadas a América tenían una cultura, tenían un idioma, tenían filosofía y cosmogonías que impactaron en nuestro continente. Y entender la historia de África en ese periodo es también darle capacidad de agencia y reconocer las voces de las personas que llegaron aquí en condiciones de esclavitud. La siguiente, por favor. Aquí vemos, bueno, el 10º año es sobre todo enfocado primeramente en la cuestión geográfica para el año 2003 y vemos aquí este punto que es interesante, que es conflictos étnicos, políticos y religiosos, y luego el expansionismo europeo, que está obviamente muy marcado por los procesos de Europa y donde la voz de las personas africanas y de los grupos africanos están totalmente ignorados. Y el otro elemento que en este se mantiene, por ejemplo, que observamos sobre conflictos étnicos, es que hay una etnización de los conflictos africanos per se, ¿verdad? Cuando analizamos conflictos en Europa, la mayoría del tiempo no se encuentran etnizados, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahora más adelante con un ejemplo. Pero vean que se incorporan 3 temas más, incluido el tema de China, pero por ejemplo vean el tipo de perspectiva que es China en África. Es decir, África siempre recibe de afuera lo que sea, ya fuera de Europa, de China, etcétera. Y aquí este es un elemento que es fundamental porque está muy marcado en todo el plan de estudios, la posición pasiva del continente africano. Y
Y luego al final, en el 11º año, hay un tema que es el de las conexiones globales, donde incorpora implícitamente al continente africano. Para aclarar, estos temas se incorporan en transversalidad, no es que hay contenidos específicos dentro del plan de estudios para estudiarlos, sino que en estas grandes temáticas se incorporan estas líneas, digamos, en la mayoría, salvo en el tema de Egipto o de la descolonización de África, la mayoría son temas que se incorporan de manera transversal. Continuamos, por favor. Este es un plan que se aprobó en el año 2016, incorporó 16 temáticas, que son las que acabamos de ver, que incorporan ya la historia y la geografía de África como parte de los procesos globales. Son cambios realmente muy leves y que tienen un carácter transversal, pero fragmentado, que ese es el gran problema. Los contenidos no tienen una conexión que permitan tener un panorama de la realidad africana y que también permita resignificar el papel de los pueblos africanos y comprender el desarrollo y el devenir histórico de África y sus diversos países, regiones. Además, mantiene la idea de que África es un actor pasivo, ¿verdad? Siempre es el impacto de Grecia en África, el impacto de China en África, el impacto de Europa en África. Entonces, la forma en la que están redactados también induce a que se vean desde esta perspectiva. Si podemos continuar, por favor. Algunas perspectivas y limitaciones. Para mí sigue siendo preponderante la visión eurocéntrica. En el caso, por ejemplo, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en las temáticas igual se enfoca en el desarrollo de Europa y no en las implicaciones que esto tuvo, por ejemplo, en África, o por ejemplo, cómo se ensayaron en el continente africano los campos de concentración, que son datos que resultarían importantes para comprender estos procesos globales. Igual en los procesos de descolonización se analiza de manera tal que no se ven las voces, a pesar de que hay información que podría darnos alguna perspectiva de las voces de las personas africanas y de los líderes africanos en estos procesos de descolonización. Se ve como que en África, en Europa se reunieron y repartieron y nadie dijo nada, ¿verdad? Hay un problema fundamental que creo que es el problema que aquí ya también han planteado otros compañeros y compañeras, es que hay una distancia entre la formación docente y estos cambios curriculares, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, ninguna carrera, ninguna universidad que imparta la carrera de enseñanza de la historia o enseñanza de los estudios sociales tiene incorporado como en su plan de estudios de manera obligatoria la enseñanza de la historia de África. Entonces, hay un vacío ahí que termina recayendo en que si la persona no quiere informarse, posiblemente termina reproduciendo prejuicios y estereotipos en sus clases. Y hay un enfoque en el conflicto en general, un enfoque en ver los conflictos de África y etnificar esos conflictos, eliminando las condiciones y las variables económicas y sociales que intervienen en ellos. Posteriormente coloca a África como un actor del desarrollo histórico y global, que me parece que ese es el avance. Sí aparece, por lo menos sale mencionado, es un avance muy pequeño para el nivel de estancamiento que tenemos con respecto a ese silencio del que ya se ha hablado aquí durante la mañana. Y bueno, hay algunos ejercicios comparativos que se proponen en el plan de estudios que pueden inducir a errores, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a temas de ecología, donde por lo general los países del sur global salen con déficit en términos
desde la cuestión ecológica, pero al final son los países del norte global quienes tienen mucha mayor deuda, ¿verdad? Y en términos de cuestiones ecológicas. Seguimos, por favor, para ir terminando ya casi. Estos son algunos ejemplos. Agarré en mi tesis que hice con otros compañeros, analizamos ya unas 3 editoriales, y para este caso de hoy quise presentarles el ejemplo de esta. Es una editorial que se usa, y aquí se implementa ya el programa 2016, y a mí me pareció muy interesante la forma en la que se aborda Egipto, por ejemplo. Si ven este mapa, se saca Egipto de su contexto africano, que me parece que es como una de las cuestiones más recurrentes en otras partes de América Latina, y se asocia más a Oriente, ¿verdad? Creo que es un poco la perspectiva orientalista de la que habla Edward Said y otras autoras. Y veamos, estos son 2 mapas donde se representa a Egipto, y en el texto nunca se menciona que pertenece a África, ni se menciona su vinculación con las culturas de África, las culturas de Nubia, por ejemplo, y todo el influjo del sur, ¿verdad? Del Sudán, en el surgimiento de Egipto. Este es un ejemplo que me parece interesante. Y el siguiente. Bueno, por ejemplo, este es otro que cuando se habla de la repartición de África, si pueden leer en ese texto, no hay, en ningún momento sale una reacción de los pueblos africanos. Es lo que les planteaba, es como que se reunieron, repartieron y nadie dijo nada, ¿verdad? Entonces se elimina aquello que planteaba Elikia Mbokolo, que el siglo de la colonización de África es el siglo de las resistencias, realmente es el siglo de las resistencias africanas. Y pues estas voces quedan totalmente borradas. Bueno, en este ejemplo que les coloco aquí, y si quieren pasamos al siguiente para no quitar más tiempo y finalizar, que es igual el caso de Ruanda con el genocidio, donde se explica la situación como que pareciera que hay lo étnico primero ocupa un lugar fundamental en la explicación, que no deja de tener una parte, pero no se puede tomar un conflicto y reducirlo a su condición étnica. Y por otro, pareciera que África estuviera destinada a esto, a grupos que no pueden convivir, ¿verdad? Entonces no hay una comprensión real del problema, por ejemplo, el problema de la tenencia de la tierra, que fue fundamental para el caso de Ruanda, el problema de la privatización de la tierra y la ruptura con las formas coloniales y de privatización de la tierra que se dieron en ese periodo. Entonces, creo que lo voy a dejar ahí. Creo que no voy a decir conclusiones para no quitar más tiempo y no demorar más. Y creo que durante ya la exposición he planteado muy claramente cuáles son las perspectivas desde las que se está analizando la historia del continente africano, al menos en el caso costarricense. Entonces, muchas gracias y quedo atento a las preguntas. En el chat no he visto preguntas. ¿Aquí en la sala hay preguntas? ¿No? Yo tengo una pregunta, Wilson. Bueno, tenemos un poco, Sí. son algunas reflexiones. ¿En qué medida cuando se cambiaron ahí, digamos, los contenidos curriculares, se asoció a la comunidad afro-costarricense? ¿O sí se asoció o no se asoció? ¿O sí a medias? O sea, ¿cuáles son cuál es el grado de implicación no me gusta decir integración, pero de participación de la propia comunidad a su propia historia? ¿Sabes? A ver, si te entiendo. En la elaboración de esos planes, sobre todo, hubo participación técnica de gente de historia, geografía, de las universidades públicas y también de algunos activistas, hasta donde yo entiendo, entre ellos Queens Duncan, que fue parte de una comisión educativa
afro que planteó esto. Y yo aquí estoy abordando solo la parte de historia de África, pero también hubo una transformación en el abordaje de las afrodescendencias en Costa Rica, ¿verdad? Se incorpora el reconocimiento de la afrodescendencia colonial, que aquí estaba totalmente negada, se decía que no hubo esclavitud, todavía hace poco se decía que no había habido esclavitud. Y luego en Costa Rica tenemos también el fenómeno de las migraciones caribeñas a través del desarrollo de la expansión bananera en el siglo XIX. Entonces, también se incorporó toda una beta de estudios de estas migraciones y del aporte de las migraciones afrocaribeñas a la construcción identitaria costarricense, ¿sí? Y si no hay nadie, yo tengo otra pregunta. Es para que la gente sepa. Yo ya conozco un poco el contexto de Costa Rica porque ya estuve la otra vez, pero para que la gente sepa si en la parte de Limón hay una historia específica dada en la escuela o si es una historia para todo el país. Aquí no hay, no ha habido esfuerzos como de regionalizar este tipo de enseñanza, digamos. Es un estándar para todos. Lo que yo aquí les presento es lo que teóricamente se enseñaría en todo el país, sí, es estandarizado. Pregunta de Gonzalo, la ves, ¿verdad? Sí, aquí la veo. Sí, a mí también me preocupa. Ese es el gran problema. Seguimos viendo la historia a partir de Europa, ¿verdad? Bueno, lo que les presentaba ahora el caso de Grecia y de Roma, y se borra todo el impacto que tuvo, ¿verdad? Las culturas del norte de África en el surgimiento de Grecia y en la construcción de esa cultura, ¿verdad? Similar a la holocénica. Me gustaría hacer una reflexión al respecto. ¿Sí? La era holocénica de César, yo eso lo desconozco. Yo también, a ver, Gonzalo, que nos explique Gonzalo, que yo tampoco conozco la era holocénica. Lo voy a apuntar para buscar. Era holocénica. Pues sí, no sé si hay algo más. Pues, Gonzalo, ¿nos preparas ahí un comentario, por favor, en la lista, en el grupo WhatsApp? Y pues, Wilson, si hay nada más, pues gracias, muy obrigado. Gracias a ustedes. Desde aquí les seguimos pendiente en el resto de la actividad. Ok, gracias. Entonces, ¿quieres presentar la otra? No. Okay. Entonces, Jacob, boa tarde. Boa tarde. Jacob, boa tarde. Muito boa tarde, sim. Mucho gusto ver su cara, porque siempre falamos por internet y ahora ya puedo poner una cara en tu nombre. Muito obrigado, eu que agradeço. Entonces, tiene la palabra para 20 minutos y te iremos avisando cuando quedan 5 minutos y 2 minutos, ¿sí? Entonces, muito obrigado. Te regalamos la palabra. Obrigado. Muito obrigado. Agradecer por este convite em participar nesse terceiro colóquio internacional sobre as representações da África e de pessoas de ascendência africana, para partilharmos o trabalho que temos vindo a fazer com o tema A História de África em livros didáticos vigentes no sistema educativo angolano, e tenho estado a trabalhar nesta temática desde a tese de doutoramento, que apresentamos na Universidade Aberta, e tenho aqui também trabalhado com as minhas professoras, que é a professora Rosa Cabecinhas e a Isabel Macedo, e temos estado a caminhar. Nesta altura, falo de Angola, na província do Kwanza Sul, no município do Sumbe, estou a alguns quilômetros daí de Luanda, e trabalho no Instituto Superior de Ciência de Educação do Sumbe, como docente. Então vamos aqui partilhar sobre a nossa pesquisa em História da África nos livros didáticos. Agradecendo que passássemos para o outro slide. Bom, quanto à nossa introdução, procuramos aqui fazer uma contextualização
de que durante o período colonial, a África, os africanos e a sua história, de facto, foi eclipsada pelos grandes impérios coloniais da época e exaltavam aqui a história europeia em detrimento da história dos africanos. E os africanos, de facto, vão ser submetidos, na sua ótica, a este processo civilizacional que visava aculturar os africanos aos valores ocidentais. Mas vemos que essa situação depois vai ser contraposta pelos próprios africanos, que manifestam essa resistência e contestam esta ordem colonial vigente e que vai culminar então com as independências e aqui com a exaltação dos valores culturais inerentes às sociedades africanas e o seu contributo para o desenvolvimento da história universal. Bom, apesar disto, as representações depreciativas sobre a história da África, construídas durante o período colonial, verificam-se na atualidade nos mais diversos ciclos de estudos, como a questão da imprensa e aqui também dos manuais ou dos livros didáticos. Podemos seguir para outro slide. Podemos avançar, exatamente. Então aqui o que nós pretendemos de facto é fazer esta análise dos livros didáticos do primeiro ciclo do ensino secundário em Angola, que corresponde à 7ª à 9ª classe, e destacar essa relação existente entre o livro didático, o programa, para poder se aferir se o programa constitui o elemento fulcral na elaboração dos manuais, a análise da organização temática do nível de inserção da história da África no período histórico, ou os períodos históricos, tipos de fontes, assim como outros aspectos organizativos. Avançaríamos para outro slide. Sim, podemos avançar. Aqui então fazemos algumas considerações sobre as concepções da história da África e o seu enquadramento no currículo. E aqui olhamos para o período colonial, discutimos aqui como a disciplina da história vai ser enquadrada e como ela vai ser vista. O propósito era para exaltar a história de Portugal, como podemos ver nesse trecho do MED, que diz que a escola tudo fazia para destruir a personalidade do colonizado, nesse caso do africano, e a sua tradição, a sua cultura e a sua identidade. Então aqui vemos que no período colonial a história vai servir para um certo propósito, enaltecer a história europeia, em contrapartida a história dos africanos vai ser subalternizada. Esta situação, de facto, vai se alterar no período pós-independência. Há aqui essa redefinição dos objetivos para a exaltação da história de Angola e de África, para a valorização da cultura africana ofuscada durante o período colonial. Podemos seguir para outros, por favor. Podemos seguir, ok. Então aqui temos alguns objetivos que vão ser alterados no pós-independência. Aqui a exaltação dos valores universais, através do estudo da história da antiguidade até os nossos dias. Prepara-se também, trabalha-se mais a questão da consciência nacional, através da descoberta do passado pré-colonial, do estudo das lutas desenvolvidas pelos povos de Angola ao longo da dominação colonial. Avança também para inserir o aluno na realidade social, política e cultural que o rodeia. Há aqui uma certa redefinição dos objetivos no sistema educativo que procuram criar um estudante de facto crítico e que olha também para o meio que o rodeia e para a sua própria cultura. Podíamos seguir para outro.
aqui temos os manuais de história analisado. Temos aí a capa do manual, tem o manual da 7ª classe, e este manual da 7ª classe é da Texto Editora. O da 8ª classe também é da Texto Editora e também é o autor. E o da 9ª classe é da Texto Editora, mas o autor é Júlio Mendes. Como podemos olhar pelas capas dos manuais e também pelo conteúdo nela constante, vemos que o livro didático da 7ª classe aborda temas que vão desde as origens até ao século XV, depois de Cristo. E isto permite, de facto, que o aluno tenha conhecimentos essenciais sobre esta aventura humana e o seu destino até ao fim da Idade Média. O livro didático da 8ª classe, os temas neles abordados vão desde a expansão marítima europeia no século XV até a Revolução Industrial iniciada no século XVIII e abordada até ao século XIX. Quanto o livro didático da 9ª classe aborda temas que vão desde a ocupação colonial, estamos aqui no século XIX, à descolonização do continente. Iríamos até aqui ao século XX. Então, são as temáticas abordadas nestes manuais que constituíram, de facto, objeto da nossa análise. Podemos avançar para outros slides, por favor. Bom, aqui temos alguns temas do manual dos manuais em análise, acho que não está muito visível, e procuramos aqui olhar e fazer esta abordagem através do número de páginas que o manual tem, o número de páginas por unidade e aquelas que são destinadas para a abordagem da história de África. Assim, vemos que na 7ª classe temos a primeira unidade, que é a unidade introdutória, introdução à história, e nesta temos 20 páginas e temos não temos nenhuma página que trata de facto sobre um tema particular sobre a história de África. Ou temos dos 4 subtemas e fala-nos um pouco, de uma forma geral, ao tratar-se aqui das fontes orais, e retrata-se aqui e vai-se para o continente africano, dizendo que de facto ele é um continente histórico. Temos o tema que fala sobre a origem do homem, com 44 páginas, 3 subtemas. Um subtema dedica-se à história de África, falando aqui de África, o berço da humanidade. E aqui os alunos podem ter, de facto, esta noção sobre esta evolução humana. Já no tema 3, estamos aqui a falar das civilizações da antiguidade, com 80 páginas e 2 subtemas. Dedica-se, nestes 2 subtemas, um pouco sobre o Egito. E fala-se aqui da civilização egípcia, falamos aqui das suas origens, referindo-se à importância do meio natural, da estrutura política, da sociedade, fala da religião, arte e ciência. Então, aqui, no tema 3, fala-se um pouco. O tema 4 é a Europa feudal. Não encontramos nada sobre o continente africano. E no tema 5 é a África na Idade Média. Aqui dedica-se, de facto, a alguns reinos da Idade Média em África, do século IV ao século XVI, e procura abordar aqui estes reinos, falamos aqui das suas características, do ponto de vista
político, e temos aqui um total de 19 páginas dedicadas a esta temática. Então, num total de 184 páginas, vamos encontrar quase 80 páginas a dedicar-se ao estudo, a alguns conteúdos sobre a história da África. Mas devemos aqui ressaltar que, em alguns casos, os conteúdos ligados à história da África estão tratados de forma transversais em outros temas. Já o manual da 8ª classe, o primeiro tema fala sobre a expansão europeia e o comércio à escala mundial. Nada temos sobre o continente africano, mas aqui enaltece mais a questão das descobertas e nelas também fala-se um pouco sobre o continente africano, de forma razoável. E no segundo tema fala-se da era do tráfico de escravo, com 36 páginas, 6 subtemas. Um subtema fala sobre, dedica-se à história de África, e trata-se aqui do tráfico de escravo. Fala-se aqui do desenvolvimento do tráfico de escravo e também um pouco sobre a resistência africana ao tráfico de escravos. E temos outro tema que fala sobre o mundo na Idade Moderna e a formação das mentalidades. Aqui não encontramos nada a retratar sobre a história da África. E o outro tema fala das revoluções liberais, a cultura ideológica, as ideologias, no caso, do século XVII ao século XIX. Também nada se reporta ao continente africano. E, por último, a era industrial, que das 26 páginas que trata sobre a era industrial, apenas uma página vai se referir ao continente africano, falando sobre o contributo dos escravos negros. Já o manual da 9ª classe não também difere tanto, e vamos encontrar o primeiro tema a falar da ocupação colonial de África. Temos 48 páginas, 3 subtemas, 2 falam-nos aqui, de facto, da história da África, num total de 35 páginas. E aqui procuram, de facto, debater esta questão da presença e ocupação, apesar de que, ao entrarmos pelos conteúdos a ser analisados, haverá mais aqui os conteúdos numa tendência eurocêntrica. Fala-se aqui da Conferência de Berlim, e na Conferência de Berlim os africanos são apenas objeto, a África é objeto, e os africanos, de facto, não foram sujeitos desta conferência. Depois temos a Primeira Guerra Mundial, é tratada, e aqui, ao tratar da Primeira Guerra Mundial, com 23 páginas, vamos encontrar alguns subtemas que falam sobre a participação dos africanos na Primeira Guerra Mundial. O mesmo vai se repetir com a terceira unidade, que fala da Segunda Guerra Mundial. Mas na terceira unidade fala-se da Revolução Socialista, a crise do sistema capitalista internacional. Aqui nada temos sobre o continente africano. E no último tema fala-se aqui da descolonização da Ásia e da África. Encontramos aqui alguma coisa a abordar sobre esta temática. Passaríamos então para o outro slide. Então aqui vemos que a periodização que se adota para a história da África é aquela periodização a periodização universal, que Kizerbo e Wittgenstein vêm contrapor, buscando aqui esta periodização para o continente africano, e aqui se faz uma pequena apresentação sobre isto. Avançaríamos para o outro slide. Aqui temos algumas imagens
no manual da 7ª classe, as 3 primeiras, uma aqui do contador de história, que mostra aqui, de facto, que a história do continente africano trabalha-se muito com a tradição oral. E depois temos 2 outras imagens, uma foi no Congo, vou falar aqui dos ferreiros, e a outra no Ghana, sobre a exploração de uma mina. Já no manual da 8ª classe, temos aí, buscamos 2 imagens, que fala da Rainha Gingambande e da Teresa de Benguela, portanto, aqui que teve o seu protagonismo no Brasil, em Minas Gerais, e a Rainha Gingambande, que teve o seu protagonismo durante o tráfico de escravos e resistiu a esta presença. No manual da 9ª classe, temos aí algumas imagens que retratam o tráfico de escravos. Podemos avançar, por favor? Podemos chegar aqui a algumas conclusões. Vemos, de facto, que os livros que analisamos têm, de facto, alguns documentos, imagens, gráficos, mapas, que, de facto, facilitam a compreensão da história. E quando se trata da questão da história de África, também possibilita um pouco. Da análise feita aos livros didáticos do primeiro ciclo do ensino secundário, os conteúdos neles constantes sobre a história da África, vemos aqui que vão desde o período das origens à descolonização. É muito vasto e nele também pouco se fala sobre a história da África, não é suficiente. E os temas que mais se abordam aí estão ligados com o tráfico de escravos e a escravatura, a Conferência de Berlim, que são abordados na 8ª e 9ª classe. E alguns aspectos que encontramos nos livros didáticos do segundo ciclo não são abordados de forma integradora em outros conteúdos e não de forma particular. Iremos para outro slide, se faz favor. Também a questão da bibliografia dos manuais. Quando analisamos a questão da bibliografia, vimos que a bibliografia pouca é feita pelos autores africanos, e esta pouca que é feita pelos autores africanos é editada fora do continente africano, e nas escolas que nós fizemos essas pesquisas não encontramos esses manuais nas suas bibliotecas, o que de facto torna difícil o trabalho independente dos professores e dos alunos. E dissemos também aqui que há essa necessidade de uma contínua descolonização dos aspectos ligados à história da África no sistema educativo e aqui no ciclo em estudo. Então, nesse sentido, urge transformar a educação e, em particular, os livros didáticos de história em um veículo de descolonização do conhecimento e do ensino da história de África. Acho que o último slide é para dizer muito obrigado e agradeço pela atenção dispensada e estamos ao dispor de qualquer questão que possa aparecer para partilharmos. Vamos a mandar una carta a un ministerio para decirle que no es normal que no te dejaron venir aquí a presentar. Estamos a sair de um período em que tivemos paralisado com as aulas e estamos próximos dos exames, então ficou mesmo complicado. ¿Hay preguntas en la sala? Pues ven, por favor. Tenemos una pregunta nosotros también. Sí, sí. Más humano. Sí, sí, sí. Emperador Fernando. Olá, boa tarde, professor Jacobo. Eu quero felicitar-lhe muito pela sua intervenção. Fiquei muito interessado, porque depois o professor fechou com a chave de ouro, quando tinha nas conclusões a coisa que, digamos, deu sentido à sua brilhante exposição, Chakrabarti. Ou seja, quando cita Chakrabarti, eu percebi que a sua preocupação do princípio ao fim, o professor esteve no todo o momento em dizer para quando essa descolonização, não é verdade? Porque, pelo que entendi, professor, e aqui a minha pergunta é,
qual é o período temporal? Portanto, o professor está a dizer que todo este trabalho que fez, minucioso, contar as páginas, falar dos assuntos, de tudo que esteve a pesquisar e que continua a pesquisar, são os livros que estão vigentes para os alunos de um país independente como Angola, desde o ano 75? Obrigado. Micrófono, professor. O seu o microfone. Ok, já está. Obrigado, professor Fernando Barbosa. Estes manuais são os vigentes, aprovado em 2018. São os que estão em uso. Eu tenho aqui um, conforme apresentamos a ele nas capas da 7ª classe, e o INID, neste caso, o Ministério aprovou, e são os livros em uso. E na nossa pesquisa, de facto, recorremos ou fizemos uma análise dos manuais desde o período da independência à atualidade. Acho que você ainda lembra daqueles nossos livros da 8ª classe, 2 volumes, com capa vermelho e amarelo. Também fizemos essa análise nos nossos manuais, mas na atualidade os livros são esses e sofreram bastante redução, e em alguns casos alguns temas também sofreram. Se olhamos para aqueles, eram um pouco mais ricos, e os tempos também, se olhamos para a grelha curricular, os tempos também estão reduzidos. Agora são 2 tempos por semana, então complica, e dali esta questão. Apesar de que agora estão a surgir outros manuais, já havia aqui alguns manuais também que estão a entrar já em paralelo a este, porque até aqui eram manuais únicos, mas já temos alguns manuais paralelos. Vamos ver como o Ministério vai decidir se vamos ter este sempre como oficial ou os novos que estão por aí a aparecer. Professor, então, diga-me uma coisa, professor Jacobo. Quer dizer o senhor que o país independente, soberano de Angola, continua a educar a sua juventude com este tipo de limitação? Não. Vamos fazer uma carta de protesto de intelectuais e vamos pedir imediatamente uma anulação. Vamos fazer, eu creio que eu vou sugerir, não, já estamos a pensá-lo, aqui o colóquio, professor, com a sua firma, se não queremos pôr-lhe nenhum sarilho, mas estou seguro que eu sou primo do novo ministro da Cultura, Filipe Zau, é meu primo, por parte paterna, ou seja, vou, antes de deixar Angola, falar, quer dizer, não devia dizer isto no plano familiar, mas vou dizer ao primo Filipe, como tu sejas ministro deste país e não digas alguma coisa, isto não pode ser, porque o professor doutor está a dizer, então, que continuamos, portanto, o país continua a comprar livros não produzidos aqui, importados, que não estão orientados por um comitê científico que pensa os assuntos, não é verdade, de aqui, e que, portanto, de alguma maneira, foi o que o professor esteve a dizer, continua essa colonização da nossa juventude. Quer dizer, os manuais são de autoria local, os manuais em uso. Os manuais em uso são de autoria local e quem aprova é o INID, o Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação. Aprova e, de acordo com os programas existentes, traçados também pelo INID. E aqui também havia uma ambivalência, que o INID é que aprova os instrumentos, é que fazia também os manuais. Mas agora estão a ceder para pessoas independentes fazer os manuais e o INID servir apenas desta questão de aprovação. A outra situação é das referências bibliográficas utilizadas para a feitura dos manuais. Quando analisamos, então aqui encontramos de facto que há pouca produção interna para que os fazedores dos manuais pudessem utilizar. Quando procuram utilizar, então buscam livros. Temos aqui nas referências bibliográficas que são livros feitos fora do país para servir de referência para quem elabora os manuais. Professor, por exemplo, pode-me dizer se nessa bibliografia que pode consultar, imagino,
a mim o Ministério, o Einaudi, pede-me para eu fazer. Por exemplo, o professor citaria nessa bibliografia Cheikh Anta Diop ou Kizerbo? Estariam? Estariam. Bom, Kizerbo, Cheikh Anta Diop. Sim. Então, significa que misturam os grandes historiadores africanos, mas também com outros de importação forânea, vamos dizer assim, não? Exatamente. Bom. E quando temos autores africanos, esses autores africanos, a produção não parte internamente, é a partir de fora, quer dizer, produzem fora para termos o consumo aqui interno em África. Em alguns casos, para o nosso caso de língua portuguesa, os livros estão escritos a francês. Nessa altura há um esforço do Instituto do Fórum de Ciências Sociais, aí em Luanda. O professor Vitor Kajibanga tem estado a fazer uma tradução, com a Mulemba, tem estado a fazer uma tradução dos grandes clássicos dos livros africanos para o português. E estamos aqui agora a ler estes clássicos pouco a pouco. E essa situação que estamos aqui a viver. Sim, e pronto. Exato. Eu felicito muito pelo seu trabalho, brilhante, professor. Tem muito trabalho pela frente. Eu desejo-lhe muita força, muita saúde para conseguir, pelo menos, deixar aí um bom trabalho. Muito obrigado pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Jacob, muchas gracias por la exposición. Yo tenía una pregunta que hacer. Hablo despacio para que me entienda. Vale. Me gustaría saber cuál es el sentir y el pensar del profesorado de historia de secundaria y si están formados en este sentido. O sea, me gustaría saber cuál es la respuesta del profesorado de secundaria ante unos contenidos como estos, ¿no? Reflejados en los libros de texto analizados, ¿no? Y si están formados. Professor, se necessitar alguma tradução, Não. Sim. Percebi de facto a questão e esta também foi a nossa preocupação. Aqui é apenas um extrato, mas nós, no nosso trabalho, na tese de doutoramento que nós fizemos, trabalhamos de facto com professores, trabalhamos com 12 professores aqui da província do Kwanza Sul, de vários municípios, alguns aqui do litoral e alguns também do interior, e todos os professores com quem nós trabalhamos são licenciados em Ciências da Educação na opção de História. Então, estes também mostram esta preocupação. Algumas questões que nós fizemos para eles é o que eles pensam sobre os temas, então acham que, de facto, devia existir mais inclusão sobre o tema da história da África nos manuais. Também mostraram a preocupação da questão dos próprios manuais, como eles estão estruturados, os próprios conteúdos. E trabalhamos também com autores dos manuais, também fizemos uma entrevista, e também os técnicos do INID, que de facto nos deram também aqui algum feedback sobre estes livros. Então, procuramos fazer esta inclusão e levantamos essa problemática toda. Muito obrigada. Muito boa tarde, professor Jacob. Boa tarde, Helene. Tudo bem? Eu estou bem, obrigado. Sim. Pronto, quero lhe parabenizar pela pesquisa, bastante relevante, não é? E gostaria de lhe fazer, na verdade, algumas questões. Sim. A primeira é saber se encontrou conteúdos racistas nessa pesquisa que fez, não é? Eu sei que estava à procura de conteúdos de África, né? Mas é uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Encontrou conteúdos racistas, né? Nesses manuais? Né? A outra questão é que nós temos nos colégios outros manuais diferentes desses que são usados oficialmente. Não é?
Sabe disso, né? Sei. Sim. Então, a minha pergunta, quer dizer, grande parte dos nossos filhos aprendem com outros manuais que não os oficiais. Então, a minha pergunta é se não seria interessante também fazer uma pesquisa nesses outros manuais, né? Os não oficiais, os que se dão nos colégios, né? Para ver se também como é que é essa questão do ensino da África, né? Dos conteúdos racistas que possam estar ali. E para finalizar, a partir daquilo que pesquisou, o que recomendaria? Obrigado. Bom, indo para a primeira questão, de facto, sobre a questão dos conteúdos racistas, nós não analisamos ao fundo esta questão, olhamos apenas os conteúdos ligados com a história de África, mas, de facto, eles são subjacentes nos próprios manuais. Quando se trata, de facto, de alguns temas sobre a colonização, sobre o tráfico de escravos aqui, já vemos esta carga, mesmo pelas imagens, se bem que é subjetiva, mas pode estar, de facto, objetiva, a maneira como os africanos são tratados. Então, essa questão bem olhada nos manuais, nós podemos encontrar estes conteúdos. Apesar de que devemos reconhecer aqui que houve este esforço por parte dos autores destes manuais em tentar dar este equilíbrio, mas essas questões são sempre visíveis e aparecem quando tratamos da questão da história da África. Com relação aos colégios, bom, a realidade de Luanda, de facto, é outra, a realidade daqui é outra, mas pronto, os colégios têm essa questão também de, em alguns casos, procurar melhorar ou buscar essa tal clientela e usar os livros que, em alguns casos, podem contribuir ou não, mas o que nós podemos analisar é que os livros devem estar de acordo aos programas. E os livros que devem estar em uso são aqueles que o Ministério aprova. Agora, pode existir um uso em simultâneo de dois manuais. O professor pode ter esta liberdade, mas desde que, pronto, essa é a minha opinião, não fuja muito daquilo que está programado. Porque o que vemos aqui é que o livro é este e ponto. São livros únicos. Mas hoje o mercado já vem dando já que outras alternativas. Então, essas alternativas, se forem bem usadas, sem ferir a questão dos programas, poderia ser bem aceito. Agora, a realidade pode ser outra, não a conheço muito bem. Quando fere um pouco já a questão, o programa é este, o manual é este, mas usa-se um outro, aí sim já é uma outra situação que pode desfasar um pouco a questão dos conteúdos e dos objetivos que são programáticos. Apesar de que essa temática é de facto discutível. Eu, quando vi pelo nome Helena, também vou dizer muito, acho que é a doutora Helena Rebeca, acho que é outra, que trabalhou muito com o professor Cianzengo na elaboração dos manuais, ele que trabalharam muito na questão dos manuais. De facto, há aqui esta recomendação trabalhei com o professor Cianzengo, tive essa felicidade de trabalhar com ele como autor de manuais e também técnico do INID, técnico sênior, infelizmente nos deixou, e ele de facto recomenda mesmo que se faça uma revisão olhando para o outro documento que a Unesco está a elaborar para a valorização da história da África e que ele era o ponto focal nesses estudos junto com o Brasil. Então já tem um instrumento e a ideia dele, e recomenda mesmo isto, que se faça esta aproximação, então nas próximas revisões e nos próximos conteúdos possa de facto se tratar. E por outra também, devemos ter alguns livros clássicos quando tratamos da questão
da história. Não temos algum clássico que os estudantes ou os alunos no primeiro ciclo consultam. Eu sou professor do ensino superior e desses professores que fizemos, que trabalharam comigo, responderam, muitos deles foram meus alunos, meus estudantes, mas nós aqui na universidade, para além de José Fekizero, de Likembo Koló, temos poucas alternativas e não há uma obrigação de termos um estudo, de facto, de livros clássicos, como ontem já foi aqui dito, que deviam suportar a questão da história da África e também da história da Angola. O mesmo se passa com a literatura. Hoje se perguntava quais são os principais clássicos da literatura, é complicado. É mais fácil até, em alguns casos, alguém do estrangeiro falar dos nossos clássicos aqui. Bom, professora, para não me alongar muito, acho que... Obrigado, Jacob. Hay otras preguntas en el chat, pero aquí tenemos que hacer una pequeña pausa. Sí. Porque si no, nosotros no vamos a aguantar hasta las 7, nos vamos a morir. Entonces, disculpa a mí si puedes mandar ahí la pregunta a Fernando después, porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Tá, ¿Sí? tá bem, não tem problema. Pues muito obrigado, Jacob. Gracias. Sí. Seguimos, vamos, ¿qué horas son? Aquí son, sí, como previsto a 5:10 de Angora, vamos a volver a la mesa, ¿sí? Obrigado.